estudo, nós estamos falando sobre o dom do Espírito. Hoje é o segundo estudo sobre esse tema. E ele é tão importante, né? Ao mesmo tempo tão pouco estudado, né? Falei na primeira aula que muitos não falam sobre isso em igrejas reformadas, achando que é coisa de pentecostais, né? É coisa de pentecostal. Falar sobre o Espírito Santo é coisa de pentecostal. Mas será que é? Será que o reformado não crê no Espírito Santo também? Né? Cremos porque é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Para muitos, o Espírito Santo é apenas uma força de Deus que vem até nós. Uma força de Deus que habita em nós. Mas não é, porque força não tem vontade dirigida. Força apenas exerce força. Força não tem sentimento, e nós vamos olhar e vamos ver que nas Escrituras nos exortando, não entristeceis o Espírito Santo. Então, força não tem sentimento. Qual o sentimento da força? Né? E alguns falam assim, a força está em você, né? A força está em você. Né? Mas será que é uma verdade, né? Dessa força gerada? E também é certo que o Espírito Santo é poder, é dínamos, é poder, é expansão. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, porque essa força, esse poder vem a nós e nos espalha, nos amplia, nos leva a romper as barreiras do nosso eu, da nossa pequenez. Eu quero chamar a tua atenção no texto lá de Romanos capítulo 12, nós vamos ler versículo 3. Romanos 12, 3, fala assim, porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu em cada um. O Espírito Santo agora é aquele que vai nos convencer sobre as questões que estão à nossa frente. Servimos a Deus, o Deus da igreja, através de Cristo Jesus, que nos dá dons espirituais para servir. E aqui a gente já pode começar fazendo um entendimento do que é dom e do que é talento, por exemplo. O que é dom? O que é talento? Uma pessoa talentosa. A pessoa que pinta um quadro e tudo bem. A pessoa que canta uma música, que toca uma música, ele tem um talento. Ele tem um talento para o comércio, ele tem um talento para a comunicação, um talento para atender alguém, ou para ser um dentista, por exemplo, ou para ser um advogado. Ele tem um talento. Mas e o dom? O dom é dado por Deus. O dom é algo que vem do Espírito para as nossas vidas. E o Senhor Deus nos dá dons para servir a igreja. Servir a igreja não apenas no que diz respeito a essa comunidade, a comunidade local, mas servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai além das barreiras. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo de forma muito clara que pela graça que me foi dado, digo, cada um dentre vós, essa graça que vem do Senhor nosso Deus, nos habilita a servir a Ele. Convém que nós venhamos a meditar sobre a nossa fé, sobre a plenitude da nossa fé e como vamos servir ao Deus que nos deu essa fé. Qual é a nossa dedicação e como nós vamos sermos mordomos do Senhor Jesus Cristo. E se nós pensarmos sobre os dons do Espírito Santo, é para nós entendermos que somos aqueles que trabalham na obra do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós estamos num tempo onde se sabe muito pouco das Escrituras, mas muitos acham que sabem bastante das Escrituras e saem fazendo e querem fazer tudo.
Mas também nós temos em outro lado um grupo que acha que somente o clero, somente os doutores, os doutos sabem as coisas. Somente os doutos sabem. Não, meus irmãos, Deus usa cada um de nós do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Deus pode usar e já usou apenas pedaços de Bíblia encontrada em trilhos para pregar o Evangelho e anunciar a salvação em lugares remotos aonde não tinha ninguém para pregar e anunciar a verdade de salvação. Lugares de perseguição, por exemplo. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e por que Ele quer. Convém entendermos que na teologia reformada nós temos o sacerdócio universal, aonde cada um de nós temos o privilégio de nos achegar diante do Senhor e entender as Escrituras e anunciar essa verdade de salvação. Mas pastor, para falar de Jesus Cristo, para ser um mordomo, para ser aquele que não é da mordomia, que está na mordomia, mas aquele que está trabalhando na obra do Senhor, é necessário fazer o seminário de teologia, é necessário ter pós-graduação, é necessário ter mestrado, doutorado para falar de... Aonde se viu isso? Aonde se viu isso? Em que lugar que está se vendo isso? É necessário ter, sim, temor a Deus. É necessário, sim, ter dedicação à palavra do Senhor nosso Deus. É necessário, sim, receber essa graça que nos foi dada, assim como foi dada ao apóstolo Paulo para servir. A graça que nos foi dada para servir. Romanos capítulo 15, versículo 15 e 16 fala assim: entretanto, vos escrevi em parte, mas ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Agora, essa graça que foi dada ao apóstolo Paulo, ele agora está relatando que fez ele pregar de forma ousada. De forma ousada. Mas quantos outros tiveram ou têm essa mesma graça? E acabam se escondendo nas suas fragilidades, na sua fragilidade. Mas o apóstolo Paulo, ele estudou muito, ele é um cara estudado, falava vários idiomas. Eu concordo, é isso mesmo, ele era estudado, estudou com um dos melhores discipuladores, o Galamiel, estudou com os melhores discipuladores, era uma pessoa douta, de entendimento e de clareza exímio. Mas será que a mesma graça que alcançou ele nos alcança também? Será que essa mesma graça que foi dada a ele para, de forma ousada, trazer a memória e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, será que o mesmo Espírito que habitava nele habita também em nós? Sim, habita também em nós. Para quê? Para que nós venhamos a exercer o ministério que Deus nos dá. Por isso ele fala assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Qual que é o plano de Deus para a sua vida, do ministério que você tem, que você recebeu, que veio de Deus para você, através dessa graça de Deus, para que você venha exercer esse ministério de Cristo Jesus. Esse ministério não é meu, não é seu, mas é de Cristo que vem até nós e que nos alcança. O ministério do apóstolo Paulo, ele era para pregar aos gentios, aqueles de fora, aqueles que não eram do povo do Senhor, mas se tornaram o povo de Deus. Mas por isso ele não deveria ficar frustrado por não ser um pastor local, por não ser um pastor de uma igreja local, mas ele deveria sim estar animado por ser um evangelista que ia às cidades pregando e anunciando a verdade de salvação. Mas se nós formos ver, hoje nós temos uma corrente de pastores e líderes que falam que o ministério abençoado é um ministério que fica além de 10 anos numa igreja local.
Ok, eu concordo, eu não discordo não, mas a gente não dá para dizer que um ministério que ficou 2, 3, 4, 5 anos não é um ministério abençoado também. Porque se Deus é que leva, que traz, é que faz, também esses também são abençoados também por isso. O importante é entendermos qual é a ação e o que Deus quer das nossas vidas, como parte essencial para o que nós vamos fazer. O que Deus quer de você como servo do Senhor Jesus Cristo é parte essencial do que Ele quer fazer em você e através de você. Seja apenas para entregar um folheto, seja para fazer uma oração, seja para visitar um hospital, seja para acolher um aflito, seja para dar um abraço, receber as pessoas na igreja, abrir e fechar, ou tocar instrumentos, ou pregar a palavra, ou cantar cânticos. Faça o que Deus quer que você faça, não faça o que você apenas quer. A posse dos dons para o serviço à igreja de Cristo constituiu um chamado para o uso desses dons. Fomos chamados para estar junto. Por isso o autor de Hebreus fala que nós não podemos deixar de congregarmos, estarmos juntos. Porque estarmos juntos é aqui que nós recebemos força, graça e trabalho para o Senhor Jesus Cristo. A maior definição do culto, por exemplo, não é adoração, mas é serviço. Um serviço ao Senhor nosso Deus. Quando nós vemos ao culto, nós não apenas assistimos o culto, participamos do culto prestando o nosso serviço ao Senhor nosso Deus. Servimos com os nossos dons e talentos. Fomos chamados para isso, para o serviço. Os anjos queriam esse serviço, mas Deus deu a nós. Lucas 19, versículo 20, fala assim: veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu ganhei embrulhada num lenço. Aquele servo, aquele mordomo que recebeu um talento, recebeu algo para transbordar, para fazer crescer, não fez. Embrulhou, guardou e esperou o Senhor chegar para entregar de volta. Meus amados, esse não é um servo fiel, mas é uma característica de um servo infiel. Porque o talento, porque o dom, porque a graça, porque a misericórdia do Senhor não foi feita para ficar guardada, mas foi feita para ser exercida. Foi feita para exercitar. Se eu tenho um dom, se eu dei um talento do Senhor, nosso Deus veio para você, se o Espírito Santo te capacitou com algo, não é para você embrulhar, guardar. Os mordomos, os servos devem ser fiéis ao administrar aquilo que Deus deu para cada um de nós. Devemos ser fiéis não apenas nos nossos dízimos e ofertas, mas devemos ser fiéis na nossa entrega, na nossa renúncia de nós mesmos para o serviço do Senhor nosso Deus. Isso é uma primazia, deve estar como algo primário em nossa vida de servidão àquele que vive e reina. Só assim podemos entender que Deus chama e Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Efésios capítulo 5, versículo 16 fala assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo viu uma porta e uma oportunidade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o que ele está fazendo agora é remindo o tempo, é ganhando tempo, fazendo com agilidade. Fazendo com agilidade. E aí a gente pode perguntar, né? Hoje nós estamos melhores ou piores, né? Hoje nós estamos melhores ou piores? Ah, mas era muito violento o mundo naquela época. É verdade, eu concordo. Era muito violento, muito violento. Mas a violência mudou de status. Por exemplo, hoje no mundo, morre-se de morte agressiva 370 mil pessoas. Ok? É bastante, né? É bastante. Mas 1 milhão, mais 1 milhão morre de suicídio. 1 milhão ceifou sua vida. 370 mil morre por homicídio. Alguém exerce uma força contra aquela pessoa.
mas 1 milhão morre por se matar. Os dias são maus? São. Mas você sabe por que isso acontece? Porque se 1 milhão está se matando, porque perde o objetivo da vida. Porque perde a razão da sua vida. Perde o sentido da sua vida. Perde a ideia do que Deus quer para a sua vida. E o que Deus deseja para cada um. Meus amados, entender isso faz parte do nosso propósito e objetivo. Entender que somos templo do Espírito Santo. Entender que Ele tem uma obra em nós, que Ele nos dotou com os dons e talentos para exercermos. Entender que os dias são maus e que a obra do Senhor tem que ser realizada nesse tempo e nesse momento. É algo fundamental para cada um de nós. Paulo não desanimou da sua missão por ser tempos maus. Mas pelo contrário, ele lançou um objetivo. Eu vou tentar fazer mais para alcançar mais. Nós não podemos baixar as armas, mas devemos empunhalá-las para vencer os dias maus. Mas para vencer os dias maus é necessário exercitarmos nossos dons e talentos, sermos mordomos de Cristo naquilo que Ele colocou em nossas mãos. Sermos mordomos que administram com prioridade, com primazia e com dedicação. O dom do Espírito Santo também mostra as prioridades do reino determinadas pelo nosso bom e doce Espírito Santo que habita em nós. A agenda não é minha, a agenda é do Espírito Santo. Tem algo importante que devemos entender na vida da igreja. Se Deus quer que aconteça alguma coisa, Ele vai mandar pessoas com dons e talentos para aquilo acontecer. Concorda comigo? Se Deus quer que algo aconteça na igreja, Ele vai mandar pessoas com dons e talentos para fazer. Se Ele não quer que aconteça, então Ele não vai mandar as pessoas com dons e talentos para fazer aquilo. Mas se nós temos pessoas com dons e talentos, porque quem converte é a igreja que converte as pessoas? Não. Quem converte é Deus. Quem envia as pessoas à igreja, as pessoas que se converteram à igreja, quem envia? É Deus. Deus envia a igreja. E quem dá os dons e talentos para essas pessoas? É Deus. É Deus. Então tudo vem de Deus. Nada vem de nós mesmos. Nada vem de nós. É Ele que converteu o meu coração. É Ele que me levou à igreja. É Ele que me capacitou para fazer as coisas. É Ele que me dá a condição de fazer isso. Então a agenda, a prioridade, não é o que eu quero, mas é o que Deus deu de dons e talentos para cada um de nós exercitarmos e fazermos. Mais uma vez falo que não é apenas os doutores que falam e que devem anunciar, mas é cada um de nós, como uma igreja no conjunto, entender que o Espírito Santo está conosco e nos habilita e nos capacita até o último dia a pregar e anunciar e fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Atos capítulo 2, versículo 17 fala assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado em nós quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo anuncia que os tempos estão terminando, que os tempos estão se acabando. É certo que os últimos dias se aproximam. Cada dia é um dia a menos. Cada hora é uma hora a menos. Cada ano é um ano a menos. O dia do Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja se aproxima. Por isso nós não podemos deixar de fazer a obra do Senhor. A agenda do Senhor está à nossa frente. E o que Ele quer realizar está à nossa frente.
acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo habita em nosso meio. Jesus Cristo subiu para o Espírito Santo descer. Isso acontece em Atos capítulo 1, versículo 8, até capítulo 2, versículo 5, 6. A descida do Espírito Santo, o Pentecoste. De lá para cá, é os últimos dias que está sendo anunciado. 1 Pedro 1, 10 a 12, fala assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. A salvação é algo individual, mas é algo que deve ser anunciado. Esse Espírito Santo que está em nós, nos foi dado, nós recebemos pela graça, é verdade, sim, pela graça, mas para que nós viéssemos ser revestidos com um novo homem, uma nova mulher, uma nova forma, um novo pensamento. O texto que nós lemos na nossa liturgia fala sobre isso, revestir de um novo homem, uma nova graça, uma nova ação. Por quê? Porque o Espírito Santo nos anuncia a verdade, nos anuncia o que o Evangelho do Senhor está em nosso meio. O Evangelho do Senhor está em nosso meio. Cristo é anunciado e Ele irá voltar para vencer por completo Satanás. Ele já está derrotado, mas irá vencer por completo a ele. Mas também a pregação desse Evangelho está através do poder de Cristo, do Espírito Santo, através das nossas vidas e corações. Não podemos negligenciar isso. Não podemos olhar apenas para o mal e achar que esse mal irá vencer. Pelo contrário, achamos e vemos que Cristo venceu Satanás por meio do Espírito de seu trono. Agora está para vir para completar na segunda vinda a sua obra redentora e transformadora nos nossos corações. Meus amados, fazemos parte disso. Fazemos parte desse evangelho de libertação e de graça. O Espírito traz o poder da ressurreição de Cristo. Da mesma forma, nos traz força para suportar o sofrimento desse tempo. O tempo é mau, é verdade, mas o Espírito Santo nos dá força e poder para suportar as adversidades desse tempo. O objetivo dos dons não é promover relaxamento, facilidade, como alguns imaginam. Não vou tomar o remédio, mas eu vou fazer uma oração porque vou ficar curado. Ok, você pode fazer oração. Se Deus assim quiser, você poderá ser curado. Mas o poder do Espírito Santo é para nos habilitar a pregar, anunciar, quebrar as barreiras e passar pelos tempos difíceis. A presença do Espírito Santo não é apenas para ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida com tudo bem. Não, pelo contrário, o poder do Espírito Santo está em nós para nos habilitar para a boa obra, nos habilitar para, passando por dificuldades, continuar anunciando a verdade de salvação, passando por lutas, continuar anunciando a verdade de salvação,
passando por limitações, continuar pregando a palavra de salvação. Essa bênção não está reservada a esse mundo da vida boa, da vida tranquila, da vida sem problemas e dificuldades. Pelo contrário, essa vida boa é lá no céu com Cristo Jesus. Mas se nós não passarmos pelos sofrimentos dessa terra, não estaremos lá com Cristo Jesus. Vamos passar sim, fortalecidos e agraciados na força, no poder do nosso bom Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17 fala assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei para o Senhor. Não para nós mesmos, mas fazei para o Senhor. Isso daqui parece ser mais difícil do que parece. É mais difícil do que parece. Porque para fazer para o Senhor, nós temos que negar o velho homem. Nós temos que negar a nossa fragilidade. Nós temos que negar a nossa personalidade. Talvez você tenha falado assim, mas pastor, eu sou assim há muito tempo. Há muito tempo sou desse jeito, minha personalidade é desse jeito. Eu falei, irmão, então começa a morrer essa personalidade velha aí. E deixa a nova surgir. Mas faz parte da minha natureza. Lá numa igreja, quando estava lá em Guaratinguetá, tinha um irmão que ele era nortista, né? Nortista, homem da peixeira. Homem arretado. Eu falei, ô irmão, tu é arretado mesmo, hein? Tu é arretado, né? É, bem isso. Mas o Espírito Santo tem que trabalhar em nossas vidas, não importa de onde nós somos. Se somos italianos, alemães, descendentes de nordestinos, nortistas, sulistas, não importa. O que importa é que o Espírito Santo habita em nós, para nos moldar, para nos quebrar e para nos aproximar nele. Tudo que você faça, seja em palavra, seja em ação, faça para o Senhor. Faça para o Senhor. Mas faça dando glórias a Deus. Porque fazer, a gente pode fazer. Você lembra quando, eu lembro quando eu era pequeno lá no Paraná, nós morávamos num terreno bem grande, era uma quadra, 100 por 100, e logo após a casa nós tínhamos um que nós chamamos de terreiro. Terreiro de casa, não terreiro, tá? Terreiro da casa, né? E aí no terreiro da casa tinha que rastelar, ou varrer, né? Varrer. Ou coisa terrível era varrer aquele terreiro. E para acabar de complicar, tinha uma parreira de uva bem grande. E na época, aquela parreira soltava muitas folhas. Tinha um pé de manga do lado, tinha também outras plantas frutíferas como jabuticaba, amora, seringuela, polcã, laranja, vários ficavam em volta desse terreiro. E não era difícil dar sacoladas de folhas, e a gente enchia os baldes e levava para a parte do pomar para jogar lá no pomar, porque aquelas folhas eram um adubo orgânico para as plantações. Mas quantas vezes eu varri aquele terreiro, não querendo varrer, não querendo fazer, não desejando fazer aquilo. Quantas vezes eu fiz, não dando graças a Deus Pai. Pelo contrário, eu falei, Senhor, tem misericórdia, olha quanta folha essas árvores caem. Não dá para colar elas lá não dá para segurar ali não. Né? Porque olha, isso aqui dá um trabalho medonho, toda semana tem que varrer 2 vezes por semana esse terreiro. Não imaginava eu que essas atividades eram bem mais fáceis do que outras que viriam, que seriam mais difíceis de fazer. Meus amados, dando graças a Deus. Hoje a gente pode olhar para trás e dar graças a Deus para muitas coisas.
Mas ao passarmos por elas, concorda que é muito difícil dar graças a Deus? Concorda? É muito difícil algumas vezes. Por isso, é um trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas constantemente. Que nossa palavra, que a nossa ação, não é palavras, porque a palavra do cristão tem que ser uma só palavra, não é o plural de palavras aqui, porque ele está no sentido do que você fala. E você tem que falar sim, sim, não, não. O que passa disso é obra do maligno. Mas isso só chega a nós através do trabalhar do Deus Santo Espírito em nossas vidas. Através da ação de Deus em nós. Desfrutamos de uma liberdade ampla, diária que Deus nos dá. Nós somos livres para sair daqui, para comprar, para fazer, para dirigir nosso carro e andar na nossa vida diária. Temos a liberdade. Mas nem tudo que me convém, nem tudo que eu posso fazer é bom, é conveniente. Glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. Mas Deus nos deu essa liberdade de fazermos, assim como deu a liberdade para Adão e Eva comer do fruto proibido lá no jardim, ou como para comer do fruto da árvore da vida. Porque nós costumamos olhar para Adão e Eva e criticar eles lá, mas hoje nós temos muitas outras frutas aqui à nossa volta, também que está à nossa disposição, que é uma desobediência a Deus. Muitas vezes já vi as pessoas falando assim, quando chegar lá no céu, que eu ver a Eva, eu vou sentar do lado dela e vou conversar direitinho com ela. Então senta do lado de Adão também, porque ele estava do lado. Ele estava do lado. Quando o texto bíblico fala que a Eva pegou do fruto, comeu e deu para o seu marido, a palavra que ali o texto bíblico usa é que ela apenas estendeu o braço. Estava perto, estava pertinho. E como se fosse hoje, assim, a Eva pegou a fruta na árvore, comeu e estendeu o braço dando para o seu marido. É esse o contexto. É essa a ideia que está no texto, que na tradução não passa de forma adequada para nós. Então, quando a Eva estava lá conversando com a serpente, Adão estava do lado. Hoje também nós temos várias outras possibilidades de não glorificar a Deus, de pegar do fruto proibido, que Deus proíbe para nós também, e não darmos graças a Deus. Por isso, nossa ação, nossa palavra tem que ser clara e objetiva. Por isso, Ele nos deu a armadura do Espírito Santo, como está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, você pode ler depois lá. Meus amados, o dom do Espírito Santo é também para sabermos, para termos sabedoria do Espírito, que nos capacita a discernir o tempo que nós estamos vivendo. Ter esse Espírito Santo em nossa vida nos habilita a entender, a ter discernimento dos tempos. Os tempos são bons ou são maus? Os tempos são bons ou são maus? Está mais para mal do que bom, né? Está mais para mal do que bom. Você vai observar que tem filhos contra pais, pais contra filhos, marido contra esposa, esposa contra marido, irmãos contra irmãos. Os tempos são maus, sim, é verdade, mas temos a sabedoria do Espírito em nós para termos discernimento nas coisas que nós estamos vivendo e no tempo que nós estamos vivendo. Sem esse Espírito em nós não teremos essa habilidade de entender e compreender o que Deus requer de nós. Veja lá Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Fala assim: porquanto vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vede como andais. Fique atento. Não esmoreça. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Nós não admitimos que uma
o motorista do carro, por exemplo, feche os olhos ou durma no volante. Por quê? Por quê? Vai bater o carro. Ou que o motorista fique mexendo no celular. Por quê? Primeiro porque vai ter uma multa bem, né, bem difícil de pagar. Segundo, porque a chance de bater o carro aumenta e muito. Aumenta e muito. Ok. Mas e na nossa vida espiritual? Nós admitimos dormir? Nós admitimos ficarmos não atentos e vigilantes? Sem discernir o tempo e o momento que nós estamos vivendo? Nós não podemos também admitir. Porque, muito menos na nossa vida espiritual, porque o que está aqui posto na terra é pequeno. Nós vivemos, o reverendo Amandio está com 93 anos, né? Eu acho que é o mais velho da igreja, se eu não me engano. É isso, né, Anselmo? É o mais velho da igreja hoje. 93 anos. Pode ser que daqui a algum tempo, espero que demore bastante, ele não esteja em nosso meio mais. Viveu 93, 94, 95, 100 anos. Mas viveu 100 anos e passou. Mas tem algo que é eterno, que não muda. Que é o quê? A nossa alma. Nossa alma não muda, é eterna. Se você comparar a eternidade com 100 anos, o que é 100 anos perto da eternidade? Não é nada. 100 anos perto da eternidade é uma pequena fração. É algo, vírgula, 0,000, infinito. Não é nada. A nossa alma é eterna, devemos entender isso. Se nós achamos o cúmulo de uma pessoa dirigir com o celular na mão, ou de dormir no volante, ou dirigir com sono, ou colocar a sua vida em perigo, muito mais deveríamos ficar abismados a pessoa que deixa a sua alma anestesiada, deixa o seu espírito não atento, não vigilante às coisas que estão à nossa volta. Porque a alma é muito maior valor, de muito maior plenitude, com maior tempo. Não vamos dormir, meus irmãos. Não podemos dormir. O inimigo está à nossa volta, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Eu não estou aqui pregando que você vai perder a tua salvação, mas estou anunciando que você vai perder o melhor de Deus para você. O melhor de Deus para você. Nós não cremos na perca da salvação, mas cremos na perca da alegria da salvação. Nós cremos na perca do melhor de Deus para cada um de nós. João 18, versículo 36 fala assim: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. O meu reino não é desse mundo. Jesus está próximo da sua morte. Jesus está explicando para aqueles homens que o reino dele não é aqui, mas é lá no céu. Porque se fosse desse mundo, ele daria ordem aos ministros, aos anjos, e ele seria tirado de lá imediatamente. Meus amados, teu reino é desse mundo? Os teus prazeres é desse mundo? Os teus desejos é para com esse mundo? Domingo passado, à noite, eu falei sobre a esperança. Aonde está a esperança? A tua esperança é no dia 5. Se for no dia 5, está chegando, né? Está chegando. É a tua esperança dia 5 de todo mês, no pagamento? É o dia que você recebe, é o dia mais alegre da tua vida? Não, não deve ser. Deve ser a esperança viva que está em Cristo Jesus.
a esperança viva que enche os nossos corações e que nos habilita a servir com dedicação ao Senhor nosso Deus, entendendo que esse mundo é pequeno, entendendo que esse mundo é limitado, mas devemos acumular tesouro aonde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam e não roubam. Meus amados, entendemos isso da pior forma possível, né? Quando os ladrões escavam e roubam, nós vamos entender isso mais um pouquinho, de forma mais dura possível. Mas por isso devemos nos encher do Espírito de Deus. Efésios 5,18 fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, porque o vinho traz alterança, traz mudança no nosso ser pessoal. Mas ele fala, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque encher do Espírito vai mudar a vontade de se encher com vinho. Encher do Espírito vai moldar o nosso caráter, o nosso ser, para que esse desejo de agradar a carne caia. Isso eu já constatei por inúmeras vezes quando vamos tratar, por exemplo, casais em dificuldades. Uma das primeiras perguntas que eu faço para esse casal que vou abordar, que vou atender, é: como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida de intimidade com Deus? Como está a tua relação com o sagrado, com Deus? Tua vida de oração e leitura da Bíblia. E por inúmeras vezes, e não poucas, quase que 100% dos casais relatam: pastor, eu não estou lendo a Bíblia, eu não consigo mais orar. Entramos numa maré e entramos numa fase aonde a nossa vida espiritual está decaída, está destruída, precisa ser resgatada. E uma das primeiras coisas para resolver o problema no casamento é resolver o relacionamento entre o homem e Deus. Relacionamento entre o homem e Deus, para que depois os relacionamentos entre os seres possam ser transformados e mudados. O meu relacionamento com Deus muda o meu relacionamento com o próximo. Por quê? Porque devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, que muda o desejo de se embriagar com vinho. Muda o desejo das coisas pequenas e passageiras, das coisas que não constrói, mas das coisas que destrói. O dom do Espírito Santo também mostra a sobriedade e a exuberância, que é a marca da obra do Espírito em nossas vidas. O dom do Espírito mostra e revela o que Ele está fazendo em nossas vidas, em nossos corações. Veja Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Nós não podemos andar na carne, porque se andarmos na carne, vamos mostrar as obras da carne, vamos manifestar as obras da carne. Nós vamos refletir aquilo que nós estamos vivendo. Isso fica muito claro, por exemplo, quando você passa um perfume. Quando você passa um perfume, você mostra e exala aquele aroma, aquele cheiro. Você exala aquele cheiro. Sai na tua roupa aquele cheiro. Assim também, se você passar um perfume mau, perfume ruim, você vai exalar aquele cheiro mau, aquele perfume ruim. Mas se você passar um bom perfume, quando você passar, vai exalar aquele bom perfume, e as pessoas vão olhar e falar:
Nossa, mas que cheiro bom, né? Que coisa boa. Cheiro bom. Chama atenção. Ao mesmo tempo que um perfume ruim chama atenção. Vós, porém, não estáis na carne. Não podemos passar o perfume da carne. Não podemos passar e viver essa carne. Mas devemos o quê? De fato, viver o Espírito Santo em nós. Porque esse Espírito vai exalar o bom perfume de Cristo. Vai exalar a ação que Deus está e quer realizar em nossas vidas. Vai mostrar quem de fato somos e o que fazemos e o que desejamos em nossos corações. Olhar para o Espírito Santo, entender que Ele quer agir em nossa vida e transformar-nos de dentro para fora. É muito mais do que colocar uma casca, é muito mais do que colocar uma roupa, é muito mais do que fazer um penteado, é muito mais do que passar um perfume, mas é mudar de dentro para fora a nossa natureza. Efésios 1:23 fala assim: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é essa plenitude, sim, mas a igreja é moldada para ser a plenitude do Espírito nesse tempo. A plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas, o Espírito Santo. É a nossa alegria. A igreja, ao se tornar madura, atinge a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós devemos entender isso, que ao nos tornarmos crentes maduros, é quando nós temos essa plenitude da estatura de Cristo. O mesmo texto, o mesmo Efésios, mas capítulo 4, versículo 13, fala assim: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, a perfeita varonibilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo, ele ora para que isso aconteça, para que o amor de Cristo seja dado para a toda a plenitude de Deus, a toda a plenitude de Deus. Meus amados, olhar que a igreja é necessária crescer e amadurecer nesse conhecimento, amadurecer no conhecimento de Cristo, mas ter essa plenitude para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mesmo Efésios capítulo 3, agora versículo 19, fala assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa ação do Espírito Santo me leva a ter a toda a plenitude de Deus. Mas como é isso, pastor? Ter toda a plenitude de Deus se estamos num corpo corruptível, um corpo mau que tem o pecado. É verdade, estamos ainda num corpo mau, ainda que vive no domínio do pecado, mas a ação de Deus, do Espírito Santo em nossa vida, é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, quanto mais eu tenho de Deus, quanto mais eu busco a Deus, mais o velho homem vai morrer e mais a plenitude de Cristo vai estar em nós. Mais essa plenitude de Cristo vai estar em nós. Por isso devemos conhecer e ter intimidade com Deus, para que essa ação do Espírito Santo em nossas vidas seja derramado em nossos corações de forma plena e total, e não parcial, e não com conta-gotas, mas de forma total. Quero ler o último texto lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, fala assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A ação do Espírito Santo está em nós e vive em nós e através de nós. Não podemos negligenciar isso. Não podemos deixar de viver isso. Não podemos alinhar e fortalecer, ou deixar de alinhar e fortalecer isso na nossa vida. Pelo contrário, devemos sim buscar a presença total, plena, da vontade de Deus em nossas vidas, exercendo os nossos dons e talentos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus te capacita, Deus te dá condições de fazer, porque Ele mesmo quer.
Ele mesmo quer que você faça. Ele mesmo te habilita para isso, para a glória do Senhor Jesus. Fica a nossa alegria de sermos usados pelo próprio Deus e sermos templo do Espírito Santo. Mas fica também a exortação a nós fazermos e exercermos os nossos dons e talentos. A não apenas ficarmos ou estarmos, mas sermos, fazermos, executarmos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, igreja aqui presente, e a todos os demais irmãos, para que nós sejamos esses que vão além do convencional, para fazer para a glória do Senhor Jesus Cristo, para executar a boa obra de Cristo em nossas vidas e através de nós. Quero convidar você a baixar sua cabeça, nós vamos orar, vamos pedir que Deus venha com amor e graça e abençoe-nos com o melhor dele para nossas vidas. Ó Pai, nossa oração, nosso desejo, nossa petição, ó Deus, é que o Senhor mesmo venha trabalhar em nossos corações, em nossas vidas. Somos pequenos, Pai, precisamos encarecidamente do Teu agir, do Teu mover, do Teu toque em nós, ó Pai. Precisamos, ó Deus, sim, da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas e corações. Pai, por isso pedimos que o Senhor esteja dotando-nos, ó Pai, com dons e talentos que vêm de Ti, Pai. Vem de Ti para as nossas vidas. Que ao entender o Teu plano e propósito para cada um de nós, sejamos aqueles que sejam colaboradores para o reino e a glória do Teu nome. Ó Deus, manifesta, ó Pai, o Teu desejo, manifesta, ó Pai, a Tua vontade, manifesta, ó Pai, o Teu amor e o Teu cuidado na vida de cada um de nós. Não permita, ó Pai, que o velho homem venha sobressair, venha dominar, venha exercer força maior do que possamos suportar, ó Deus, mas que em nome do Senhor Jesus, o Teu doce Santo Espírito seja plenamente em nós, que nós venhamos exercer nossos dons para a glória do Teu nome. Ó Deus, obrigado porque o tempo é oportuno, o tempo é um tempo de pregação do Evangelho, o tempo, ó Pai, é o tempo de aceitação ao Deus Todo-Poderoso que o Senhor é. Ó Deus, obrigado, que em nome do Senhor Jesus nossas palavras, nossas ações sejam dadas para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. À noite estaremos novamente aqui reunidos às 19 horas, assim convidamos a todos que puderem retornar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.